Eu vou começar essa live antes de chamar o meu querido Jorge Vicente com um poema que é de autoria do Jorge Vicente. Ele fala o seguinte: viver é uma experiência poética. Vivenciar no cotidiano a doçura, a ternura, a amorosidade de ser um poema de vida. Transformar em poema corporal todos os desafios, alegrias, tristezas e singularidades da nossa vida. Como diriam os modernistas, transformar a vida numa obra de arte. Vou chamar aqui meu querido Jorge. Olá! Opa, bem-vindo, meu querido. Que alegria receber aqui nesse canal. Que É bom! uma alegria imensa. Jorge, então eu quero agradecer por teres aceito o meu convite, ter aqui nesse espaço de conversa, ainda mais com esse tema que é a poética da vida. O Jorge, ele foi um dos meus primeiros alunos de biodança, que é o sistema com o qual eu trabalho. Então ele foi uma aula aberta em 2005 e depois, em 2006, passou a integrar o meu grupo regular e nunca mais a gente se separou, não é? Tem Sim, estado, tem estado sempre comigo em todos os momentos. É para mim, Jorge, muito especial poder sentir o teu carinho, podermos crescer juntos, não é, também, porque a gente cresce junto, a gente está completamente, dia após dia, cada tempo que passa, a gente está em mutação, estamos mudando, né, nos transformando, sendo arte, nos transformando em arte, não é? é verdade. Jorge Vicente é escritor, já está no seu quinto livro de poesia e de poemas, então não poderia convidar outra pessoa senão a ti, Jorge, para falarmos aqui um pouco sobre a poética da vida que nesse momento, no contexto atual, faz-se tão necessário. É verdade. Então, essa é a nossa história, né? São É, já 15 anos que a gente se conhece, que a gente convive, né? Uma vez 16. Não, 15. 16. Vai fazer 16 em janeiro do próximo ano. Exatamente, vai fazer 16. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem, né? Eu lembro de que eu estava no início, tinha chegado em Portugal em 2004 e já estava determinada de que a biodança era o sistema que eu realmente queria trabalhar, né? E fiz a formação no Brasil e cheguei em 2004 aqui em Portugal e comecei a trabalhar em 2005. Então, é muito especial te ter aqui, sabe? Porque é assim toda uma história, a minha trajetória como profissional. Então, passo-te a palavra, Jorge. Eu chamo Jorge Vicente. Queres que eu fale primeiro como principiou a poesia em mim? Sim. Uhum. Foi muito engraçado porque uma tia minha não pode vir cá hoje, mas ela sabe muito bem quando é que começou, porque eu tinha 10 anos, apaixonei-me por uma miúda de 9 anos Uhum. e ela trabalhava com o pai no mini mercado onde eu passava férias. E eu fugi de Sim. casa, de pai umas 4 horas, e a minha família toda atrás de mim, sem saber onde é que eu estava, e eu estava à espreita para ver se havia num arbusto, para ver se havia a trabalhar. Uhum. Não aconteceu nada porque que foi um escândalo familiar e não sei, ficaram todos zangados comigo, mas com 10 anos que vi um poema e nunca mais deixei de escrever. Uau! Dos E 10 tu até agora. ainda tens esse poema? Não tenho poema, mas sei o de cor. Ah, ok. É uma Muito coisa bem. muito, 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 muito de criança de 10 anos. Ok.
Mas foi assim que comecei. Depois foi continuando durante o período escolar, faculdade, mas houve um período em que eu estive revoltado com a poesia, Sim. porque, porque já não estava satisfeito com a forma como eu escrevia. E então não deixei de escrever, mas escrevi muito menos. Até que descobri uma coisa. Apaixonei-me de novo, que eu e as paixões somos irmãos. Aham. Há sempre E uma musa inspiradora para os teus livros e poemas, não é? não, há uma musa inspiradora para mim. Há sempre uma musa inspiradora para mim. A musa é a vida. Filosofia. A musa tradicional é só muito de vez em quando. Ok. A Laurinda está a dizer que quer ouvir o primeiro poema. Vamos agora? Sim. Filha do humilde trabalhador, trabalha noite e dia. Faço-a pensar nesta linda melodia. Eu faço-a pensar, não soa bem, mas eu tinha 10 anos, por isso eu perdoo-me a mim próprio. Que lindo! Que lindo! E ficou marcado para sempre, né? Esse poema, claro. Ficou porque foi o primeiro. Uhum. Depois mas a minha grande, depois, depois tive dois grandes momentos, que foi quando comecei um curso com um amigo meu chamado José Gil, de escrita criativa. Agora a Uhum. escrita criativa está muito mal vista porque é muito, muitas vezes é muito comercial, mas a escrita, Certo. mas a escrita do Gil era muito anarquista. O modo como ele ensinava era muito anarquista. E foi muito bonito conhecê-lo e ele possibilitou eu descobri mais coisas de mim, conhecemos outros poetas e a partir daí fui-me construindo. Foi a partir do Gil que eu conheci o Américo também, o Ok. nosso Américo. Aham. A Libânia, A Libânia. que Uau! me levaram à biodança também, ou seja, descobri a poesia, descobri a biodança também através da poesia. Uhum. Que lindo! Então, assim, qual é o significado da poética da vida na tua experiência? O que é É uma, isso de poética da vida? Como é que tu interpreta essa máxima que eu adoro, porque a poesia e eu somos assim algo que a poesia faz parte da minha vida tem, a também. ver, tem a ver muito com um conceito do Maturana, que é autopoiesis, e que tem a ver com poesia não é só hum, um género literário, é também a forma como nós criamos e autocriamos a nossa própria experiência de vida. A nossa vivência diária. Uhum. Eu quando escuto a poética da vida, o que me vem assim como imagem e simbolismo é o arquétipo da criança. Porque só um espírito puro, livre, como é o espírito da criança, é capaz de ver leveza, de ver beleza, de ver ternura no dia a dia, apesar de todos os intempéries, de todas as situações que possam surgir, que possam nos roubar um pouco da nossa alegria. Mas eu penso que a poética me leva muito ao lugar da beleza, de olhar para o mundo e procurar o belo. E depois transformar as experiências, como tu dizia no teu poema, em poesia viva. Ser esse Sim, poema que se transborda em criatividade, que chora, que sorri, que se expressa. Eu acho que a poesia, ela fala da alma do artista, mas no fundo o artista é o próprio poema. Eu achei isso lindo quando tu traz isso no teu poema. tem a ver com isso também. Embora às vezes a beleza não é. Há muita gente que fala que a poesia pode ser feia, Uhum. mas tem a ver com feio no sentido. Para mim é mais no sentido de
Eu não sei se a poesia deve ser bela, eu acho que deve ser viva, deve ser uma força viva. E a beleza está nisso. A beleza está nos olhos de quem vê, obviamente, mas para mim a beleza é algo vivo também. É algo que é uma experiência única. Eu queria até citar um poema do Fernando Pessoa, que ele fala um pouco disso. Que ele diz assim: o meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas olhando para a direita e para a esquerda, e de vez em quando olhando para trás. E o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto. E eu sei dar por isso muito bem, sei ter o pasmo essencial que tem uma criança se, ao nascer, reparasse que nascera de veras. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Quando eu leio esse poema, eu vejo poética de vida. Sim. Esta capacidade de eu nascer para o mundo, né, a cada momento. Olhando para o mundo, para as coisas, para fora, sair do meu eu, do ensimesmamento, né, não sei se essa palavra existe, e poder fazer desse olhar de criança esse pasmo essencial com a maravilha do mundo, com a maravilha da vida, né? Sim, exatamente. Saber estar com os olhos abertos, disponível para as novidades, saber estar vivo para as novidades e feliz para as novidades, disponível. Por exemplo, mesmo em vivência, como nós fazemos em biodança, nós temos a experiência de vivência. Eu, por exemplo, já há bastante tempo que eu não sou daqueles que escreve todos os dias ou escreve poemas todos os dias, embora tente ser o mais disciplinado possível. Mas quando o corpo me pede, quando o corpo sente e quando sinto borboletas pelo corpo todo, aí escrevo. E a biodança ensinou-me, transmitiu-me isso. Através da experiência vivencial, eu depois transportei isso mesmo para a forma como eu escrevo. Uau, que lindo! E foi uma coisa maravilhosa. Também vi que quando comecei a fazer isso, a minha própria escrita ficou mais forte. Antes era muito mais mental, apesar da minha escrita ser filosófica, era muito mais mental e muito mais abstrata. Apesar de continuar a ser abstrata, mas houve uma grande mudança. E como é que é escrever essas poesias? Qual é o teu processo assim, para escrever essas poesias? Eu tenho curiosidade. Tenho vários temas que quero trabalhar. E tenho várias ideias que quero trabalhar. Agora, por exemplo, estou a escrever um livro chamado Maré. Que a ideia original era baseada muito na maré, tanto dos orixás, como maré de mudança, maré de mar, com muitas influências das músicas que nós ouvimos em biodança. Clara Nunes. E com a pandemia, eu mudei muito a parte seguinte, porque era para ser... A segunda parte era para ser dedicada ao Carnaval. Certo. Mas um Carnaval mais melancólico, dedicado ao Rolando Touro. Mas agora a segunda parte está muito pandémica. No sentido de fechamento, e estou a entrar numa espécie de noite cósmica em que me resguardo para depois, numa fase seguinte, poder ter a coragem para me abrir de novo. Que lindo! Mas é um processo longo, porque estou a escrever este livro há 2 anos. E só tenho para aí 27 poemas ainda. Ou seja, não escrevo muita coisa.
há períodos em que escrevo muito e depois há períodos em que estou resguardado, ou então escrevo coisas para a gaveta e que não interessam muito, mas os livros mesmo demoro sempre um bocado. E o escrever poema nos traz a vivência de poética na forma como a gente olha a vida, como a gente vive enquanto atitude. Achas que a gente exercitar esse potencial que todos nós temos de exprimir o que vem na alma com poesia, achas que isso ajuda-nos a essa vivência de poética? Não sei, depende dos poetas. Há poetas que muitas vezes a experiência poética é muito dolorosa e então pesada. E aí a poesia ela nasce como uma forma de dar vazão a esse peso. Sim. Abrir caminho para que esse peso ele saia, não é? Ele ganhe espaço. Porque se ele fica, é muito pior. Mas é verdade, existem muitos poetas que têm assim, uma expressão de uma alma muito pesada. Mas eu gosto de todos eles. Eu acho super importante eu acho que o importante às vezes nem é a leveza, nem é a dureza. Acho que o mais importante para mim é mesmo uma expressão vivencial de vida. Exatamente. Sabe que o tema da minha monografia, quando eu terminei o curso de biodança, é a poesia de viver. Eu não sabia. A poesia de viver. Biodança como um portal de acesso à saúde. Então, Sim. a poesia sempre foi assim, um espaço para mim muito importante. Eu acho que a arte, a dança, a poesia, a pintura, ela nos ajuda muito a transcender, a expressar, né? Muitas vezes alguns pesos que a gente encontra e que fazem parte da nossa história. Então, eu acho que a arte é fantástica por isso, né? E a própria arte foi inventada pelo ser humano, né, há milhões de anos atrás, como uma forma de termos eternos até. Porque, geração a geração, tudo que é a arte, ela nasce para exprimir, para comunicar, para contar histórias. Sim, A primeira forma de divulgação viral foram as canções, as músicas, né? Eu acho que a arte é muito importante para a nossa vida. Há uma canção do Caetano Veloso que remete muito a isso, que é, acho que é a canção Todo Dia. Sim, Remete muito canto do povo de um lugar. Sim, que todo dia. E então essa música tem uma referência também para o que eu chamo de experiência poética. Todo dia o sol levanta e a gente canta. O sol de todo dia. É linda essa canção. E tem uma mensagem muito, para mim é muito de uma vida simples, uma vida em que nós nos deixamos levar pelas estações e remete muito também à experiência dos povos originários, penso eu. Não sei se estou a ser correto. E remete muito a essa vivência. Sim. Há uma vivência poética, né? E ritual também. E ritualizada. Ritualizamos o próprio dia. Cantamos e comemos e celebramos e dançamos e depois vamos dormir e depois fazemos amor, etc. Tudo isso. Tudo isso faz parte da poética, não é?
Tudo, tudo. Até a morte, infelizmente. E esse sentido de ritualizar é tão importante porque a gente, de repente, com tantos estímulos, né, do meio, da conjuntura Sim. social que estamos imersos, a gente acaba aqui robotizando. A gente levanta sem sentido, vai para o trabalho sem sentido, volta sem sentido. Então, Exatamente isso. quando a gente abre espaço dentro de nós para desfrutar, olhar um pouco para fora, para a gente sentir o cheiro, né, de uma flor, para a gente sentir a alegria de cantar, não é? É tão importante cantar quando vai tomar banho, desejar acolher um novo dia, porque é o único momento presente, o É, único tempo que existe é o aqui e agora, não é? sim, E poder desfrutar desse momento aqui e agora, com toda a presença, com todo o sentido, com todos os sentidos, acho que é poético. sim, E a vida fica mais leve. sim. Ô Jorge, então me diz quais são, obviamente que tu já escreveu 5 livros, né? E que dentro desses livros, penso eu que tens alguns poemas assim queridos, especiais, que tem assim algo assim especial. É verdade? Ou eu estou equivocada? Sim, há um que eu não encontrei, mas eu vou ler dois que são muito queridos. Um deles, um deles foi inspirado, não foi inspirado por ela. Ele foi, foi a nossa amiga Patrícia Domingues, Uhum, que foi-me visitar ao sítio onde eu trabalhava, na altura numa biblioteca no Caixo de Dré. Ela mostrou-me um poema chamado La Vision de Enoch, que é do Evangelho Essênio. uhum. E então eu escrevi um poema, uma espécie, como se chama, como algumas pessoas agora chamam este tipo de poemas, poema medicinal, curativo. Aham. E não foi publicado em livro, pelo menos em livro dos meus 5, foi publicado numa outra coletânea. E vou partilhar. Tem partes Ok. tem partes em espanhol e partes em português. Ok. Por favor. Por mais que por mais que a tua humanidade fira, te alumbrarei. Alumbrarei é iluminar. Mas eu vou dizer isto em português. Sim. Não, vou dizer em espanhol porque fica mais bonito. Por mais que a tua humanidade fira, te alumbrarei. Por mais que morras e desejes morrer mais ainda, te alumbrarei. Por mais que o teu Deus diga não mereces, te alumbrarei. Por mais que desejes partir e desejes o anónimo vazio da estrada, te alumbrarei. Por mais que um desconhecido te estenda o prato da servidão, te alumbrarei. Por mais que temas a cada instante o meu silêncio e a minha transcendência, te alumbrarei. Por mais que não te relembres, te alumbrarei. Por mais que ames e sintas medo, te alumbrarei. Por mais que cries e sintas o peso de tudo o que és, te alumbrarei. Por mais que humanos digam, vem, pega nos meus braços e constrói, te alumbrarei. Por mais que não tenhas forças, te alumbrarei. Por mais que chores e não permitas o meu amor, te alumbrarei. Por mais que não te sintas vivo, te alumbrarei. Por mais que a vida seja aquilo que sempre será, te alumbrarei. Soy Deus. Ai, que lindo. Olha Sim, isso, me foi sinto profundamente tocada. Alumbrarei é iluminar, não é? iluminante. Tem a ver com o desejo de iluminar quem naquele preciso momento sofre ou sinta-se desqualificado, porque é uma forma de qualificação quase transcendente. Uhum. Muito lindo.
Realmente, porque tens que pôr isso no próximo livro. Não sei porque os meus livros têm sempre um. Tem um tema muito Sim, todo. sim, sim, sim. Uhum. Estou a pensar por uma antologia quando eu fizer. Certo. Sim. E agora vou ler um que saiu neste livro. Este é o meu primeiro de todos. Oh, eu lembro demais. Eu tenho ele aqui em casa até. Foi de 2002. Eu, Uhum. eu, eu nem escrevia Jorge Vicente porque nem sequer passava pela cabeça poder escrever. Quer dizer, escrever sim, mas publicar livros. Uhum. E é um poema de amor este aqui. Este aqui é Ah, um. é? Eu já não me identifico muito com esta forma de escrita. É mais, agora sou mais contido, muito mais digo em 6 linhas o que neste poema escrevi em 2 páginas. Ok. Mas é um dos poemas que eu tenho um grande carinho. Uhum. E foi escrito, eu lembro onde é que foi escrito. Foi escrito na estação Entre Campos. Uhum. Entre Campos porque eu estava a caminho de um jantar de anos. Sim. O aniversariante mandou uma mensagem a perguntar: então, João, quando é que chegas? Eu digo assim: espera um bocadinho, estou a escrever um poema. Chama-se Amor. Poderei amar-te num tempo não propício. Poderei amar-te em recolhimento, em silêncio, oferecendo o meu corpo como holocausto. Poderei amar-te de noite, com a candeia acesa, com uma vela branca ao pé da janela e com o lenço pousado nos joelhos. Poderei amar-te todas as meias-noites, dia após dia, anos após anos, silenciando-me e silenciando-te a ti como uma treva. Poderei amar-te como uma chama ardente, jamais perecível, levantada pelos ventos, iluminada de soslaio pelo sol. Poderei amar-te e gritar incessantemente por mais amor, oferecer-te uma rosa ao pequeno almoço e juntar todas as pétalas caídas no chão e daí preparar uma refeição magnífica. Poderá o meu humor ser avesso a prodígios, a milagres? Cessam-me todas as palavras quando o dia se transforma em noite, o prazer em vida, o sexo é algo mais transcendente. Não sei do sol fazer chuva, da aurora tempestade, do ferro seco e duro ouro, da morte vida nem Deus o diabo. Poderei amar-te como o sol ama a lua, como a aurora ama a manhã, como o céu ama a sua pomba. Mas prefiro amar-te apenas pelo sorriso que me dás, sempre que os nossos olhos se juntam cada dia pela manhã. Muito lindo, Jorge. Bem, eu amo os teus poemas e aqueles que são pequenitos, tem uns que são assim bem pequenininhos, que são a coisa mais linda. Pequenininhos como o do teu primeiro, dos 10 anos. São muito Sim, bonitos. eu tenho aqui um, como é que é? Epá, é um poema só com uma linha. É? Dai-me a terra e dar-te-ei o útero. Ah, isso é profundo. Dai-me É, a terra e dar-te-ei o útero. Que lindo. e deixa ver se eu encontro aqui também do meu próximo. Queres ouvir algum? Não. Sim, do próximo livro que vais lançar, Sim, sim. por favor, mais um poema. Deixa-me ver. Eu acho que alguns eu já li nas nossas reuniões de quarta-feira. Uhum, Mas eu vou partilhar um que eu dediquei ao Rolando Touro. ok, Deixa-me ver se eu encontro aqui o poema. certo. E depois tu também escreve numa revista, não é? Online? Sim, sou colaborador.
escrevo e organizo textos, e agora vamos lançar o número 100 em papel, que é uma revista maravilhosa, Ah, é? muito bonita. Como é que se chama a revista? Incomunidade. Incomunidade. Sim, Gosto do nome. é. Gosto muito. É uma E vai revista. ser lançado em papel. Vai ser lançado no dia. A apresentação vai ser dia 27, sábado. Uau, Já estou a partilhar pelas redes sociais todas. uau, que Vou legal. Que partilhar no bom. Facebook, assim, com muita força. Aham. Então eu vou dizer este poema. Sim. Perdoa, meu amado, a minha ternura. Um pouco de desejo fresco. Um rio sempre muito grande. E braços, e pernas, e árvores. E ordens amorosas de sentido. Perdoa se traiu o amor, a vida e o poema. O amor estreito entre duas aves, ou entre dois corpos, ou entre duas palavras no intervalo de um fruto. Perdoa se entre o dia de ontem e o de amanhã naveguei entre dois cavalos e duas fascinantes palavras. Esta arte da fome e da ambição que entre flores nos comove. Uau. Eu adoro te ouvir declamar poemas. Hum, Tenho muitas saudades dos nossos encontros presenciais, dos nossos eventos, onde estava ali declamando poemas. Eu acho que esses momentos são, assim, momentos únicos que ficam para a eternidade. Acho que e, isso fica, né, quando a gente se encontra com amigos, para ter esse espaço que a gente está tendo agora, de sim, poder declamar poemas, de poder. Que lindo, muito, muito obrigada. e vai continuar. Esses encontros vão recomeçar, tenho certeza absoluta. Vai, vai, é só uma questão de tempo, porque há tempo para tudo e há tempo para esperar, não é? Então, esse Sim, momento há que esperar, que se reinventar, que se ajustar de forma criativa e nunca perder o sentido de viver. Que a é, gente possa sempre encontrar um sentido para viver, porque quando a gente tem um sentido, a vida torna-se uma poética, é, não é? sim. E eu agora também tenho outro plano, mas esse é mais secreto. Ah, então para que dizer se é secreto? Não vou dizer, mas é mais um. São poemas manuscritos que eu vou oferecer. Ah, ok. Então não digas mais. Não, não. Mas é um bom eu conheço, já me falaste, é um lindo projeto. Sim. Ô Jorge, e me diz, onde é que é possível encontrar os teus livros? Eles estão à venda? Onde é que fica? Eu, infelizmente, eu acho que estão quase todos esgotados. Excepto o segundo, que é o Hierofania dos Dedos. Hierofania dos Dedos, de 2009, eu ainda tenho alguns exemplares. E as pessoas podem pedir. Ok. Do primeiro, a editora fechou e acho que não está mais à venda. Do terceiro, Certo. do terceiro acho que tenho, não sei se tenho um ou dois, não penso que não. Uhum. E do quarto e do quinto, a editora só fez 100 exemplares e penso que o quinto, por exemplo, eu penso que ainda existe, não sei se existe na livraria Snob Uhum. e na livraria Leitoria. Ok. Então depois eu vou fazer o seguinte, gente. Se vocês querem conhecer as obras do Jorge Vicente, vou deixar na legenda o arroba do Jorge. Então vocês podem comunicar com ele, se tiverem interesse em conhecer as suas obras e quiserem aderir, né, ter acesso a esses livros que estão disponíveis. Eu queria saber se vocês que estão aí querem fazer alguma pergunta ao Jorge. É muito bom estar aqui, Jorge. Uhum. E tem sido tão lindo os nossos encontros de quarta-feira, não é? É mesmo.
muito nutridor. A José Geraldo comentou aqui. Às vezes me sinto poesia, pedra na cabeça, um machado a se fazer trovão. Às vezes me sinto prosa, um colar. Que lindo, José. Ele José também, Geraldo. ele também é um grande poeta. É muito lindo. Algum poema ou parte de poema do próximo livro que possas partilhar? Eu acabei de dizer, é aquele do Perdoa, meu amado, a minha ternura. O que acha dos poemas brasileiros e a leitura romantista? Não percebo. Minha irmã pergunta quando chega A o tua próximo irmã, livro. A sim, a tua irmã. Em princípio 2023, ainda falta. Ah, olha, perguntam assim: o que acha dos poemas brasileiros, da poesia brasileira e da literatura romantista? Literatura romantista, não sei o que é literatura romantista. É romântica? Penso que sim. Literatura romântica. Não, literatura romântica não sei, porque há literatura romântica, romances de amor, e não faz muita parte do meu género literário preferido. Mas depois há literatura romântica no sentido de Ah, romantismo, no sentido de romantismo da época da época do século XIX, romantismo. E gosto de alguns poetas, especialmente alguns poemas um, alguns poemas do Garrett, mas especialmente da poesia romântica alemã. Hölderlin, Novalis, uhum. etc. Hum, E a poesia brasileira. E poesia brasileira é difícil porque há muita poesia brasileira. E a poesia brasileira é muito variada. E gosto muito de um poeta que há bocadinho esteve aqui, que eu acho que é dos melhores poetas brasileiros neste momento, que é o Rafael uhum, Noli, uhum. Cássio Amaral, que eu fui padrinho de casamento no Brasil, Uau! Carlos Drummond de Andrade, talvez um dos meus poetas favoritos de todo sempre, que é Manuel de Barros, Manuel de Barros. Uhum. que é talvez, para mim é um exemplo vivo, vivo não, mas é um exemplo vivo em termos de vida eterna, de poeta que se deixou viver pela vida e que se transformou a sua própria obra em vida, a Uhum. sua própria vida em obra. Uhum. Mais perguntas. Como te sentes difundindo para nós poesia? Do Sinto, Paulo Jornal. sinto-me apaixonado por vocês todos. Que lindo. És um apaixonado, Sou um né? apaixonado. Bom, gente, olha, que momento lindo. Eu acho que é tão válido esses momentos assim de conversa. Eu gosto muito. Eu me sinto sentada assim em torno de uma lareira, porque a imaginação é muito importante também, não é? Para a arte, Sim. para a poesia, esse cultivar a imaginação, esse transformar esta sensibilidade, essas histórias em poemas, é preciso de imaginação, eu acho. Então, gente, eu quero agradecer a todos pela presença. Obrigada por estar aí. Obrigada, Jorge, por ter estado aqui comigo. Então, um grande beijinho. É sempre bom ter vocês aqui. São sempre temas muito interessantes. A gente poder fazer da nossa vida uma poesia, uma poética, né? A gente poder criar arte, ser arte e identidade. Era a nossa conversa de quarta-feira, não é? Eu Então, ainda quero fazer o curso, qualquer dia. sim, eu estou tirando um curso que se chama Arte e Identidade, e o conceito é esse, a gente ser a artista de si mesmo no aqui e no agora, onde eu estou conversando com o Jorge, eu estou me fazendo arte com as palavras que fluem, que saem do coração, não é? A vida fica mais bela quando a gente faz arte da nossa história, quando a gente transforma a nossa história em arte.
né? Em Poesia de Viver. É muito bom. Então, um grande beijinho. E eu me despeço de ti, querido Jorge. Muito Tá bom. obrigada. Obrigado. E a todos também, muito obrigada.